Que bom que nós estamos aqui. Isso é ótimo. Continuamos a estudar, a aprender, a crescer e a construir um mundo melhor para todos nós. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho 2 temas. Temas atuais, que eu gostaria de fazer um comentário como pesquisa, como observação e como análise. Embora nós estamos vendo jacotas, brincadeiras e tudo mais, o SUS sendo colocado para fazer assistência. Então, se nós observarmos, uma barreira gigantesca foi quebrada. Porque desde a época de Sócrates, Platão, toda a história da humanidade, se conhece as doenças espirituais. Se conhece a doença física e as doenças espirituais. Mesmo que o povo adore o ridículo, as zombarias, brincadeira, mas vamos avaliar pelo lado positivo da informação. Pode ter êxito ou não ter êxito, isso não nos importa. O que importa é que está sendo colocado agora os problemas espirituais do Brasil em pauta e para discussão. Porque, de uma forma ou de outra, dará discussão. O tratamento do SUS para as doenças espirituais. As pessoas são críticas, mas isso não nos importa. Importa é que a discussão, o problema espiritual, a visão espiritual da ação dos espíritos, da cura através da assistência espiritual, e até de outras magias ou feitiçarias ou outras coisas que queiram, está sendo colocado em pauta. E pauta aberta ao público. Né? Então, ela é discutível. Vou entrar um pouquinho que não estava dentro desse tema que eu ia falar, mas o aborto. O aborto é um tema cristão que deve ser colocado em pauta. Ele está em pauta. Só que nós não falamos sobre ele e nem discutimos sobre ele. Então, são temas atuais sendo colocados a nível de público, de mundial, por exemplo, no Brasil, vai ser visto mundialmente falando das doenças espirituais, ok? Que vão sendo tratadas, então, vão ser colocadas. Então, nós temos que entender que é uma abertura, uma colocação que vai dar o que falar. Então, tem um lado positivo, que é ação dos espíritos, do fluido, das doenças espirituais sobre o corpo físico e sobre a mente das criaturas. E nós sabemos que isso existe. Agora, como que vai ser finalizado é outros 400. Outro tema que nós precisamos observar e analisar são os temas que estão sendo colocados hoje na rede do Face, em todo lugar. Você abriu, está lá. Os espíritos que estão orientando a ordem mundial. Os luciferianos e tudo mais, mas não é isso que eu quero falar. São as aparências de animal. De animal. Então, se você olha o histórico e tudo mais, vai aparecer a roupagem dos animais. Quando nós estudamos o ensino dado pela doutrina dos espíritos, a idioplastia, que esconde no fundo, em que um humano aparece com essa roupagem de animal, e ele passa por um animal, nós sabemos que é uma ordem inferiorizada, porque os espíritos bons têm uma aparência bela, bonita, inteligente. Então, nos é colocado a visão doutrinária que
Se esses espíritos que aparecem com cara de lagarto, com cara de cobra, com cara de bicho, nós estamos falando de almas totalmente imperfeitas e que vão trazer o caos, a morte, a destruição, o erro. Então, como eles não têm muito o que falar, são extraterrestres, porque eles não têm um estudo. Qualquer espírito, que se vai lá também, se vir de Marte, que é um planeta inferior ao nosso, bem inferior à Terra, mas os espíritos inferiores, eles não passam de um planeta por outro sem uma visão planetária, sem passar por espíritos superiores. Ninguém entra e sai do planeta Terra à reveria. Então, esses espíritos que estão orientando hoje alguns governos e algumas coisas que aparecem, aquele símbolo de poder, com as aparências animais, com certeza nós vamos encontrar muita dor e muito sofrimento. Porque são almas inferiorizadas. Nós temos que entender que as almas boas não são feias. E as almas boas não aparecem com cara de bicho, nem com cara de cobra. É isso que nós espíritas temos que avaliar. Ou nós estudamos a doutrina e compreendemos a doutrina espírita. Quais são os espíritos que vêm com essas caras feias? Com cara de bicho, com cara de lagarto, com cara de mais não sei o quê, cascudo, cheio de coisa, com olho tudo diferenciado. Então, se você observar, o planeta está se deixando dominar por uma ordem inferiorizada. E essa ordem inferiorizada que nós estudamos, a terceira grande ordem, ela vem falar para nós que o objetivo deles é afastar o ser humano do caminho do bem. É levar a dor, é levar o sofrimento, as misérias e tudo mais. Então, nós espíritas, por tudo aquilo que vemos como notícia, como que vem, as notícias vêm, deve ser avaliada a nível doutrinário. Tem que ser avaliada a nível de doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos coloca na escala espírita as 3 colocações. A ordem superior dos espíritos bons, sábios e prudentes. A segunda ordem, os espíritos bons, que são os anjos de guarda, as almas trabalhadoras, boas, justas. E a terceira grande ordem, que são os espíritos maus, perversos, vingativos, e usam todo tipo de dominação, de possessão. Kardec, na época de Kardec, surgiu as possessões nas vilas, possessões em pequenas cidades, onde esses espíritos chegavam e assediavam vilas, cidades, locais, ambiente. Então, aonde esses espíritos podem fazer esse tipo de aproximação, em que dá abertura, e eles se passam como vindo de outras galáxias? Eu não digo que não venham de outros locais, espíritos bons, mas espíritos maus não passam pelo sistema. É isso que nós temos que entender. Porque os bons são rarefeitos. A pureza vibratória, a pureza do perispírito, não existe essa barreira. Eles têm um livre acesso de entrada e de saída. Mas as almas inferiorizadas, brutas, animalescas, densas, pesadas, cascuda, sinto muito. Ele não consegue viajar. Eles podem ter uma inteligência na maldade bastante desenvolvida, aprimorada, sabem criar audácia, malícia, dor, sofrimento,
Mas eles não têm essa possibilidade de sair daqui para outro lugar ou de outro lugar entrar para cá. Sinto muito. Isso não existe. Mesmo que vocês discordem da minha posição, da minha colocação aqui, eu digo estudem. Estudem a obra básica, estudem a escala espírita, estudem a ideoplastia, estude a formação do perispírito, a vontade do espírito. A vontade do espírito. E aí nós podemos ver a dominação do mal a caminhar por todos os lugares. Então, aqueles que deixam a dominação entrar, ela realmente destrói. Nessas, não vou dizer que os nossos lares e as nossas casas, possivelmente, espero que não estejam dentro dessa ordem de dominação. Mas se vierem, se tiverem audácia de adentrarem as nossas casas, casas espíritas, aos nossos lares, vocês têm que entender que essa ideoplastia basta que se solva, desmanche. Então, quando nós médios, agora estou entrando em outro setor, quando nós médios vamos trabalhar nessas regiões inferiorizadas, né? Talvez nenhum de vocês nem estiveram por lá, mas quando nós adentramos essas regiões inferiores, os espíritos lá são feios. Eles usam essas aparências ruins, maléficas, de bicho, de dragões, de cara feia, cheio de espeto, cheio disso, cheio daquilo, porque eles querem intimidar. Mas isso é causado pela ideoplastia, pelo desejo de criar, é uma fantasia criada pela mente humana. A mente humana cria essa fantasia. Então, basta que o médium peça para solver essa fantasia plástica, porque de trás está o espírito. Agora, uma alma boa, uma alma generosa, ela vai usar uma aparência feia para intimidar ou para qualquer outra coisa. Só os espíritos maus procuram fazer isso. Mas o médium não deve ter medo dessa situação, porque ele tem que entender que isso existe. A ideoplastia. O perispírito é plástico, é moldável. Nós tivemos uma aula, nem sei em quem eu dei essa aula essa semana, sobre a plasticidade. Os espíritos bons passam a parede. Não existe nada que segure um espírito bom. Somente a educação dele. Um bom espírito, embora sabendo que ele pode atravessar tudo isso daqui, não há nada que o segure, ele é uma pessoa educada. Ele não vai entrar na nossa casa, ele não vai invadir sem permissão. Os espíritos maus, eles não passam porque eles são grosseiros, tal qual a parede. Eles são grossos que nem a parede. Então, eles têm um impacto do fluido denso. Mas as almas generosas e boas, não existe isso. Por essa razão, os espíritos maus só passam se abrir a porta. Se for convidada, passar pela porta, entrar, quebrar uma barreira fluídica. Porque eles não têm essa... Perispiritualmente, são extremamente densos e difíceis. Eu abro um espaço, se alguém quiser perguntar, isso que eu estou colocando aqui, ou quiser fazer um adendo. O que nós temos que aprender é conviver com esse mundo espiritual, com esse mundo astral que hoje está, assim, sendo colocado em pauta. Você abre o Face, abre o que você quiser, tem de tudo lá dentro. Tem de tudo. Tem bons e maus. Só que nós temos que diferenciar isso.
o que é certo, o que é errado, o que encaixa na doutrina, o que não encaixa, o que pode, o que não pode, o que é o fluido, será que o fluido pode, não pode? Será que eles podem criar essa cara feia de cobra, de bicho? É uma coisa, pode, aí é que dá, pode. Lhe é dado esse direito, eles criam, eles são artistas. Você tem que entender que os espíritos são artistas. Eles criam tudo isso. E nós precisamos entender que isso faz parte do conhecimento da humanidade. Sempre existiu espíritos maus e espíritos bons. Só que antigamente se estudava mais, talvez, os sacerdotes, os religiosos, os ocultistas estudavam mais. E hoje as pessoas não estudam. Hoje é mais oba-oba. Mas vou mostrar para vocês, por exemplo, a imagem de São Jorge, lá da Capadócia, lá dos árabes. Ele aparece com uma lança matando o dragão. O dragão tem asa e é escuro. Só que São Jorge mata o dragão. É interessante. E se vocês observarem algumas santas, tem umas Nossa Senhora que hoje estão fazendo, acho que são modernas, que desamarra nó, que a Nossa Senhora antigamente ela tinha uma cobra, bem antigamente, ela tinha uma lua e tinha uma cobra nos seus pés, a Virgem Maria. Então, os símbolos eram que retiravam os espíritos, essa ideia de demônio, Satanás, foi uma forma de dividir, de separar. E nós, espíritas, falamos espíritos maus, espíritos perversos, espíritos vingativos, mas os santos, antigamente, eles tinham essa visão maior. Os católicos, os sacerdotes, os abades, eles tinham conhecimento maior de tudo isso. Hoje se perdeu tudo isso. O cristianismo perdeu essas suas raízes que foram trazidas desse passado. E hoje nós temos uma sociedade que tudo que ela vê, ela acredita. Ela é pastel, nós temos uma sociedade pastel. Só que nós somos espíritas e tudo se avalia. Nada se engole, tudo se avalia. Tudo é pesquisa, tudo é conhecimento, tudo são avaliações. Médium é o grande pesquisador. Porque eu contar uma história para vocês é uma história. Mas se você viver a história com a sua mediunidade, você fala, não é que isso é verdade? Essa é a diferença. A diferença, se um médium fala, você não acredita. Isso é pacífico. Ninguém acredita. Não acredita nem em mim, nem em vocês. Essa é uma realidade. Mas, se você, médium, ver, ouvir, desmagnetizar, limpar, retirar, solver a idioplastia, não é que isso existe mesmo? E não é que eu tirei? E não é que eu tirei o fluido doentio que estava aqui no meu ombro, que estava aqui? Eu tirei o fluido do câncer, da lepra, eu tirei o fluido da dor, eu consegui tirar. Então, o médium, ele é pesquisador do mundo espiritual. O médium não está mesmo aqui para acreditar em tudo que ele vê, porque ele é o pesquisador. É você que pesquisa. Eu estou aqui apenas como instrutora. Eu não sou evangelizadora. Eu não estou aqui para formar uma formação moral, ética e religiosa em você. Eu estou aqui para falar que você é um médium e você é um pesquisador dos fluidos ambientais, do fluido do mundo dos espíritos. E como que esse mundo age sobre nós?
Como que ele chega a mim? Como eu sinto? Como que eu vou trabalhar? De que forma que eu vou trabalhar? Então, o que que nós temos hoje? A doutrina espírita é a ciência da alma sendo pesquisada. O que que eu pesquiso? A alma dos bons, a alma dos maus. Como se comportam os bons? Como se comportam os maus? Como se comportam os inertes, os vazios e os inúteis? E eu preciso crescer, porque eu estou aqui nessa reencarnação e eu preciso me melhorar. E o que que eu vou fazer por mim? Aí entra a pesquisa do médium. O que que eu vou fazer por mim? Então, é essa pesquisa da alma. Então, ele está vendo, hoje, antigamente, só os velhos contavam as histórias, né? Dos espíritos. Os espíritos apareciam nas casas. Era muito comum. Hoje, os espíritos podem entrar e podem sair, pode aparecer, pode andar. Ninguém nem quer falar sobre isso. Porque quando se fala que vê espírito, você está doente, já tem que ir para um psiquiatra com alguma coisa estranha. Nunca que é um processo normal, normalíssimo, ver os espíritos. É algo normal. Só que o ver, ouvir, tem uma causa. E essa causa, que é a vida após a morte, o que é que eu vou fazer com ela? Então, nós estamos vendo hoje os espíritos, nossa, você abre, eu abro o Facebook, eu gosto de saber o que o mundo pensa, eu acho isso muito importante, saber, tem coisa boa, tem... Então, hoje tem de tudo, as pessoas têm de tudo, bons e maus, coisas boas, coisas ruins, coisa mentirosa, coisa falsa, coisa hipócrita, vai. Mas esse é a peneira, é tirar o joio do trigo, é a separação do bem e do mal. E não adianta se assustar e ter medo. Ai, eu tenho medo. Eu não tenho medo, não. Quem tem protetor, quem tem anjo de guarda, quem tem equipe de trabalho, quem tem seu guardião, não tem medo de nada. Porque as almas inferiores, elas não podem conosco. Elas mandam nas almas imperfeitas. Aonde que os maus espíritos mandam? Nas pessoas que querem dinheiro, poder, ganância e quer dominar o mundo. Isso. Então, o que quer os espíritos inferiores? A dominação do mundo. Por quê? O que fala a doutrina dos espíritos? Ela fala o seguinte, que as almas más, elas querem as almas humanas para trabalhar para eles, não é isso? Eles intimidam, seguram, neutralizam. E vem a doutrina linda e maravilhosa, espírita. Fora da caridade, não há salvação. O que você entende disso? Fora da caridade, não há salvação. Qual é a nossa caridade espírita? Socorrer os mortos. E nós não dividimos, nem separamos. Nós atendemos os doentes, os enfermos, loucos, doidos, caídos, falidos, perdidos, angustiados, depressivos, dolorosos. Nós não temos. Nosso trabalho, ele é universal. É para as almas que vêm até nós. Não importa ser rico. Não importa ser pobre. Não importa para nós ser um comerciante, ser um drogado, ser um prostituído. Quem é ele? Ele busca ajuda? Ele se arrependeu? Ele quer se melhorar? Ele quer se corrigir? Ele está no lugar certo. Porque ele veio para o seu próprio crescimento, seu aprimoramento. É esse o objetivo do mundo de regeneração. Nós, espírita, estudamos o mundo de regeneração.
E aí ficamos sonhando. Ai, o mundo vai se regenerar, vai ser lindo, vai ser bonito. Quem é que vai fazer esse serviço de regeneração? Eu sinto muito, é você. Eu sinto muito, é você. São os médiums. Olha que chique. Quem vai regenerar a Terra? Vocês. Vão levar os seus parentes, seus amigos, seus familiares, seus inimigos, seus entes queridos. Qual a porcentagem de médios na Terra? Todos são médios. Todos são médios. Só que uns não mexeram muito na mediunidade, estão com aquela mediunidadezinha de aprendiz, aquele. Ai, não assim. E outros vêm do passado de muito conhecimento. Já vem dos caldeus, dos hebreus, do Egito, da China, do Japão, e já andou dos mongóis, aí entra na Europa. E aí, naquela Europa, já pega aquele povo nórdico, e todo mundo lá tem evidência, tem percepção, e tem os espíritos da floresta, e tem não sei o quê, tem. Vai para a América do Norte, está cheio de índio. Nossa, vai para o México, meu Deus, está cheio de espírito também. Aí vem para o Brasil, é só índio, caboclo, preto velho, é uma festa. É a África, é tudo aqui misturado. Então, quem que vai fazer a regeneração do planeta Terra? Os médios. Os médios. Porque os evangelizadores, os palestrantes, os educadores, todo esse povo, eles falam. Você precisa se curar, você tem que se melhorar, você tem que se corrigir, você tem que fazer. Mas ele não dá a fórmula. E a mediunidade é a fórmula. É a forma, é a saída. Como que eu vou me sair? Usando a sua mediunidade. É o seu meio de trabalho. É o socorro que você vai fazer à sua família, aos seus entes queridos, ao pai, à mãe, o tio, os filhos. E nós estamos ainda num trabalho micro. Eu estou junto com vocês num trabalho micro. Nós estamos trabalhando só para a família. E olha que tem uns que estão suando, hein? Olha que tem uns que estão suando a camisa ali para dar conta de um filhinho, 2 filhinhos, 3 filhinhos. Meu Deus do céu! Ó, para limpar 2 filhinhos, 3 filhinhos, 4 filhinhos. Então, veja bem, nós não estamos ainda fazendo trabalhos planetários de energia para envolver o planeta. Nós ainda estamos na nossa pequenez espiritual para manter a nossa casa limpinha, organizada, ajeitadinha. Mas eu espero que, se vocês ficarem comigo e eu viver por mais tempo, que Deus me permita ficar, vou ensinar vocês a trabalhar, vibrar pelo planeta, pela Terra, aprender a espargir energia. Mas para ter essa energia tem que crescer, tem que aprender a voar, tem que aprender a buscar energia, porque ninguém doa se não tem. Então, nós estamos aprendendo a doar essa energia no nosso lar, na nossa casa, na nossa família, nos nossos entes queridos. Nós estamos ali, nessa energia. Para o espírito crescer e caminhar, ele vai ter que aprender a trazer e levar. Esse é o aprendizado. É essa a ciência, o alcance da ciência. E aí nós já vamos estar no mundo de regeneração. Até lá, nós vamos reencarnar. Eu não creio que, do jeito que está o planeta, nós vamos regenerar assim, tum, tum, tum.
porque é muito desequilíbrio, é muita dor, é muito sofrimento, é muita miséria, é muita imoralidade, é muito desrespeito. Olha, você vê o mundo está de cabeça para baixo. A liberdade. Então, todas essas almas, elas vão ter que ser recuperadas. Só vão para outro planeta aquele que não tem jeito mesmo, hein? Mas aqueles que puderem mudar, nós vamos mudar, ok? Então, eu estou lembrando para vocês que é vocês que são os que vão mudar o planeta Terra. Os médios que sejam dóceis, mansos, pacíficos e saibam que acima deles reina um Deus bom, justo e sereno, e que ainda acreditou que esse grupo de médios que está aqui no Brasil, em outros lugares, irão fazer muita coisa. Porque Jesus acreditou e Deus também, com certeza absoluta. Deu crédito para que nós estivéssemos aqui. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos respirar. Vamos buscar Deus dentro de nós. Vamos buscar na nossa alma esse Criador. E vamos ao universo, nessa beleza imensa que é o universo. E vamos buscar em todo esse fluido cósmico universal a beleza de Deus, dessa inteligência suprema, desse Pai amoroso, misericordioso. Senhor, aqui estamos a te rogar, Senhor, o seu amor, a sua luz, a iluminar os nossos passos, a iluminar a nossa consciência, para que possamos, Senhor, nos envolvermos nos seus ensinamentos, nos envolvermos nesse grande aprendizado, Senhor, que nós adquirimos e desperdiçamos, Senhor, por milênios. Rogo-te, Senhor, que possamos absorver essas energias cósmicas, essas energias solares, as energias lunares, as energias planetárias, Senhor, para nos fortalecer. Rogo-te, Pai, templo de amor e de luz, que venham essas forças cósmicas, que venham os guardiões planetários, que venham os nossos ancestrais, que venham os orientadores e instrutores, que venham as falanges do grande mestre Jesus, toda a sua ordem crística, que venha a ordem do Espírito de verdade, para clarear a nossa mente, para iluminar o nosso espírito. Rogo neste momento as falanges de São Luís, de Santo Agostinho, de Fênelon, de todos esses trabalhadores abnegados. Rogo as falanges de Maria, ó Mãe Santíssima, envolva-nos, ó Senhora, ilumina-nos, ampara-nos, permita que os guardiões possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos orientando. Como eu rogo ao Senhor misericordioso, pelos meus ancestrais, das Américas, da África, da Europa, da Ásia, da Oceania, dos 5 continentes, Senhor, por onde eu passei, que venham me auxiliar. Eu rogo pelos meus espíritos familiares, pelos meus avós, paternos, maternos, tios, tias, aqueles que estão em condições
Aqui estou eu, médio, para o trabalho, para honrar a mediunidade que Deus me concedeu. Rogo também ao meu anjo guardião, rogo aos espíritos responsáveis pelo meu processo reencarnatório, que me auxiliarem, que me orientem, que me instruem, que puxem as minhas orelhas, que me levem no momento do meu repouso físico para estudar, para adquirir o conhecimento e retornar ao corpo de carne e cumprir as minhas obrigações. Rogo neste momento a todas as nossas equipes espirituais, rogo a todos os espíritos benfeitores, todos os espíritos trabalhadores da tua seara, Senhor, que tem compromisso comigo. Rogue, médio neste momento, a sua equipe de trabalho. Rogue as falanges africanas, os pretos velhos, índios, caboclos, os baianos, boiadeiros, ciganos, hindus, samurais, os cagaceiros, os mongóis, os apaches. Rogue até os seus exus e pombagiras. Rogue neste momento a todos os elementares, todos esses espíritos que trabalham com as energias da terra, da água, do ar, do fogo, do reino mineral, vegetal, animal. Rogue neste momento as grandes confradarias dos magos brancos, dos monges druidas. Rogue a sua equipe de choque, o seu exército, a marinha, a aeronáutica. Chame a força dos cavaleiros, chame a força dos 7 selos e rogue as suas colônias espirituais que se preparem ao trabalho de socorro e de amparo e peça nesse momento permissão. Abra esse grande laboratório de socorro, abra a consolação, a regeneração, a redenção, abra a lama astral, abra nesse momento e chame a sua equipe, puxe você, médium, você, ser imperfeito, puxe todos os espíritos que estejam vinculados a você nesta encarnação, puxe os espíritos que estão vinculados a você, de pactos, de maldições, de todos os trabalhos, de todos os pedidos, de todas as formas, de todos os feitiços, de todas as passagens negras que você tenha se metido. Espíritos que cobram, espíritos que subjugam, espíritos que te batem, que te amarram, que te cerceiam, espíritos que impedem o seu crescimento, a sua evolução, que impede a sua mediunidade, que impede de você ser mais seguro, mais firme, de você ser confiante. Espíritos que guerrearam com você e hoje cobram o passado delituoso, amargo, de sofrimento. Chame todos esses amigos. Chame todo o seu passado nesse momento. Todos os doentes, os cansados, os oprimidos, os tristes, os perdidos, os abandonados, os abortados, os torturados. Todos que faliram junto com você. Todos aqueles que você levou à falência moral, à falência física, à falência espiritual, à falência profissional, à falência da família. Todos aqueles que você roubou, matou, feriu. Peço, Senhor, neste momento, que as minhas equipes espirituais, nesse momento, permita que todos esses espíritos possam ser colocados na regeneração, na consolação, na redenção. Aqueles que ainda me odeiam muito, Senhor, muito, muito, por milênios, milênios e milênios. Permita que eles sejam absorvidos por essa lama astral, Senhor. E que seus perispíritos, nesse momento, passem por uma grande limpeza. Que sejam absorvidos todos os ódios, todas as mágoas, todos os rancores, todas as dores.
que sejam refeitos todos os seus perispíritos, que sejam refeitos, Senhor, todos os seus corpos perispirituais, que seja, Senhor, envolvidos em luz o seu espírito, para que eles despertem para Deus, para que esta força, Senhor, que essa luz venha neste momento, Pai, envolver. Que este fogo, que esta lama neste momento possa, Senhor, penetrar, desfazendo todos os atos, todos os desejos, todos os pedidos, todas as realizações, tudo aquilo que foi materializado, Senhor. Rogo neste momento, Senhor, que retire do meu corpo físico, que retire do meu corpo perispiritual, do meu duplo etéreo, que liberte o meu espírito, Senhor, de todos os erros passados, que eu possa me libertar, que eu me liberte, Senhor, que venha essa força das minhas equipes espirituais, que me ajude nesse momento a me libertar de todos os males, que passe essa energia da lama astral, desse fogo etéreo a 10.000 graus, a 100.000 graus, que passe pelo meu corpo físico, pelo meu perispírito, Senhor, e vai queimando, desintegrando, desmagnetizando, dissolvendo, explodindo todos os átomos negativos, todos os vírus, bactérias, miasmas, formas deletéricas, que vai limpando todo o meu corpo perispiritual, Senhor, e o meu corpo físico, da cabeça aos pés, dos pés à cabeça, me libertando, Senhor, de todos os ódios, de todas as mágoas, de todas as maldades que ainda estão impregnadas no meu corpo físico e no meu perispírito, Senhor, e ainda alojada no meu espírito, Pai, que eu me liberte, que eu consiga essa libertação pela minha força, pela minha vontade, Senhor, pelo meu querer, eu quero, Senhor, eu suplico, porque eu quero me libertar, eu quero, Senhor, eu quero a libertação de todos esses irmãos, de todos aonde eu amarrei, aonde eu cerceei, aonde eu coloquei, Senhor, nas masmorras, aonde eu torturei, aonde eu enterrei, Senhor. Eu peço a libertação de todos esses espíritos, de todas as magias, feitiçarias, de todo o mal que eu tenha feito. Eu rogo às minhas equipes, eu rogo a todas as falanges socorristas que neste momento ajudem na higienização, que ajudem para libertar todos esses espíritos, que os espíritos do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, a força da terra, da água, do ar, do fogo, gire e vai higienizando, libertando esses espíritos. Que venha a força das águas dos mares, dos rios, das cachoeiras, que venha a força dos aquíferos, Senhor, as águas medicinais, as águas sulfurosas, as águas que vão refazendo, reconstituindo perispiritualmente e reconstituindo fisicamente, Senhor, os nossos corpos, trazendo as energias calmantes, pacificadoras, trazendo as energias de paz, de esperança, de fé, trazendo, Senhor, e impregnando dentro dos nossos espíritos os 10 mandamentos, Senhor, as 10 leis da mediunidade, Senhor, que possa ser impregnado, Senhor, absorvido pelos nossos espíritos e por todos os espíritos desencarnados, que impregne, Senhor, essa partícula de amor sobre todos nós,
sobre todo o nosso lar, sobre tudo aquilo que nos pertence, Senhor. Envolva-nos, envolva-nos, ó Jesus, envolva-nos, ó Mãe Santíssima. Ilumina os nossos passos. E peço, Senhor, e peço a todos os trabalhadores de todas as colônias, do Atlântico, do Pacífico, do Índico, do Mediterrâneo, aonde tiver uma colônia, aonde tiver um familiar que está na consolação, na regeneração, na redenção, na lama astral, eu rogo neste momento, eu peço ajuda, eu peço socorro à Cruz Vermelha, ao Exército, à Marinha Aeronáutica, às polícias civis especiais. Eu rogo às falanges franciscanas, a todas as equipes de Bezerra, de Eurípides, de Emílio Luz. Rogo a todas as colônias, rogo a todos os benfeitores. Vamos socorrer, levar todos esses nossos irmãos para as colônias espirituais, para os parques de evangelizações, para os educandários, reformatórios, as clínicas de recuperação, de tratamento, de refazimento perispiritual, para as escolas de estudo, de aprimoramento, para os presídios educativos, pela necessidade da agressividade desses espíritos, que ali eles possam aprender a ordem, a disciplina. Vamos encaminhar os doentes aos hospitais, as crianças, às escolas, aos parques infantis, os jovens na sua desintoxicação das drogas. Todos, Senhor. Que a luz do seu amor caia sobre todos esses espíritos trabalhadores, todos esses espíritos socorristas e sobre todas as colônias, retirando da consolação, da regeneração, da redenção, da lama astral. Retira, Senhor, por amor, Senhor. Recolha todos esses espíritos, permita, Senhor. Permita que todos sejam socorridos, amparados, iluminados. Fortaleça, Senhor, todas essas falanges trabalhadoras da tua seara. E peço, Pai, peço que derrame sobre todas essas colônias, sobre todas, Senhor, a luz do seu amor. Os fluidos, Senhor, de luz, de paz, de equilíbrio, de prosperidade. E rogo permissão para fecharmos a nossa consolação, a regeneração, a redenção e a lama astral. Que este laboratório, Senhor, seja higienizado para que possa estar preparado para os nossos próximos trabalhos. E eu volto a ti neste momento, Senhor, ao universo, para absorver toda essa energia vital, toda essa energia solar, Senhor, o vento cósmico, esse hálito divino que eu possa absorver, Senhor, para curar-me, Senhor. Para, Senhor, cumprir a minha obrigação, a minha tarefa, como médium, Senhor, como educador. Rogo-te, Senhor, as suas bênçãos. Agradeço neste momento a todas as equipes espirituais, as minhas equipes, as equipes socorristas, as equipes trabalhadoras de todos os médios. Agradeço, Senhor, as falanges de Maria, as falanges do grande mestre Jesus, as falanges consoladoras. E agradeço, Senhor, a ti, Pai, pela bênção da vida,
da oportunidade de aqui estarmos nesse planeta Terra, Senhor, passando por todas as provas e expiações necessárias, mas que eu possa, Senhor, sair daqui melhor, Senhor, do que quando aqui cheguei. Que eu possa ter absorvido todas as orientações e sair daqui melhor. Obrigado pela família que me deste. Obrigado por essa família espiritual, consanguínea e espiritual, Senhor, que me ofertaste. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta oportunidade. E assim, em teu nome, Pai, nós agradecemos e pedimos a sua bênção, Senhor. Que assim seja. Graças te damos, Senhor. Graças te damos.